Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, que resultado péssimo pro Corinthians, né? Corinthians 2, Internacional 2. Uma partida muito boa do Corinthians, mas no finalzinho do jogo a gente sofre um empate novamente batendo em jogadores do Corinthians a bola antes de entrar. Então, tudo culminou contra o Corinthians nesse jogo. Mas fica aqui, vou mostrar o que a imprensa está falando sobre Corinthians 2, Internacional 2 pelo Brasileirão 2024. Tudo bem, Dani? Boa noite a todos. O resultado é cruel para o Corinthians, porque não que ele não tenha merecido outro final do que ganhar o jogo. O Corinthians jogou bem, estou de acordo com o Birner, estou de acordo com o que o Pedro disse também, mas quando você está na zona do rebaixamento, há poucas rodadas do final do campeonato, e você é um time como o Corinthians, que já foi rebaixado uma vez, e você entende que o peso da sua camisa é alguma coisa que acaba atrapalhando mais do que atrapalharia outras equipes na mesmíssima situação, você não pode desperdiçar tantos pontos. Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez 1 ponto. É o ponto de hoje contra o Internacional. Ele é o 18º colocado agora, não está jogando mal. A partida contra o Botafogo, já há bastante tempo, né? No estádio Newton Santos, foi bem disputada pelo Corinthians e talvez o resultado tenha sido cruel ali também. Contra o São Paulo não há o que discutir, o Corinthians se colocou na posição de perder o jogo e perdeu merecidamente. E hoje, apesar de estar na frente 2 vezes, enfrentando uma das melhores equipes deste momento, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians falhou defensivamente no final e levou um castigo. A situação é cada vez, óbvio, né? É cada vez mais sensível, cada vez mais perigosa. E a questão das Copas, o que o Corinthians ainda pode fazer em Sul-Americana, na volta contra o Flamengo, da Copa do Brasil, cada vez perde mais importância. A cada mau resultado no Campeonato Brasileiro, as Copas perdem relevância. Embora seja difícil pensar assim, porque elas são uma oportunidade. O Corinthians tem essa perspectiva, mas eu vou dizer pela 100ª vez, de nada serve ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ou ambas, se você vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É um bom debate, né? As Copas têm aumentado o ânimo, mas ao mesmo tempo, Eugênio, quando você está dividido em competições, você perde a possibilidade, de repente, de colocar a força maior em uma delas. E se for para escolher, acho que todo corintiano, né, e nós aqui que analisamos o futebol, vamos entender a prioridade que deve ter o Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir sobre isso, além do seu destaque, amigo. Tudo bem? Boa noite, Dani, André, Birner, Pedro, fãs do esporte. Boa noite. Eu considero que, além de elas perderem importância, concordo com o André, elas atrapalham. Para mim é indiscutível que elas atrapalham. Mas é um caldeirão maluco que o Corinthians vive. É uma euforia, de um lado, pela boa participação nas Copas. Outro dia, aquele jogo da classificação contra o Fortaleza, sabe? Um êxtase total no estádio. Exato. E, de repente, você olha e... Caramba, eu tô jogando aqui, permanência em primeira divisão, com dificuldade, com sofrimento. É uma das situações mais incomuns, porque você tem chances reais de ganhar uma competição, uma Copa, o que é sempre muito importante, o que sempre motiva muita torcida. Só que para mim não tem jeito, não há elenco suficiente para estar em 3 frentes. O Corinthians é o único hoje no futebol brasileiro em 3 frentes. Buscando títulos, mas também lutando contra o rebaixamento. E Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está nas 3 frentes, é verdade. Desculpa. Mas o Atlético no Campeonato Brasileiro vive uma situação bem tranquila. Sim, ele que permitiu hoje, por exemplo, colocar o time reserva. Teoricamente não disputa. Não disputa nada. Ele comparece. O Corinthians precisa disputar. Exato. Ele cumpre o dever de jogar. É isso. Mas é perfeito. Porque ele está pensando em ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu só discordo de você, Eugênio, que as Copas têm atrapalhado o Corinthians. Eu acho que isso até pode vir a acontecer, mas eu acho que esse traz fortalecimento... um ânimo, né? E eu acho que o fortalecimento da equipe... Mas eu acho que a parte do ânimo já passou. E começa a ter efeito prático em campo, quando você não tem jogador pronto 100% para jogar todas as competições. Você imagina se o Corinthians não tivesse Copas para disputar, com chance de ganhar, como estaria a equipe agora depois desse empate? Eu acho que tem dois... Ela tá abalada. Eu só para terminar o que eu ia dizer, destacar um jogador em específico
porque é uma coisa que eu me bato muito no futebol, né? Torcida, mídia, parte da mídia tem mania muito de carimbar um jogador. E hoje a gente viu o Yuri Alberto mostrando que tem potencial. Mais uma vez. Tem futebol, que fala pode isso aqui ajudar. As críticas sempre foram exageradas. Muito pesadas, Na minha maneira de ver, óbvio. muito fortes, muito desgastantes. Crítica pesada, gente, desculpa. Crítica pesada, eu acho que às vezes o Vitor não gosta de uma coisa, eu também não gosto do tom dele, pode ser maior ou menor que o meu. Teve muito de desrespeito ao Yuri. Teve. E aí eu acho que não adianta agora voltar a pessoa com o rabinho entre as pernas, porque não, teve muito de desrespeito. E eu fico até tranquilo, porque teve um programa aqui, um linha, que ele fazia um gol e até pedia pro Léo, o Léo tava aqui, onde tá o André hoje. A gente levantava o tanto de participação em gol. Sim. E o tanto que ele era importante numa campanha de Sul-Americana, mas que é sempre carimbado como o bagre, para usar o termo que falam, o poste, o cara que não domina uma bola. Aí vai se apegar quando faz 2 gols para pedir desculpa. Não, o desrespeito vem de muito tempo. E aí a gente fica tranquilo porque a gente fala, a crítica ela existe. A crítica existe ao Tite, jogou a mal, crítica só existe ao pode criticar, Felipe, claro. a crítica vai existir ao Gabriel, ao Yuri, ao Garro na postura sem bola. Agora, foi muitas vezes desrespeito. E isso não vai passar com gol. Até porque e isso não vai passar quando ele em algum momento escolher não ficar Até no porque é um dos Corinthians. jogadores que mais se esforçam na equipe, Mas nunca faltou sempre luta. se esforçou. Muito, um dos mais guerreiros Pode da ter equipe. jogado mal em determinados momentos, mas nunca se omitiu. Perfeito. Né? Só que ele jogou mal no momento em que ninguém, com exceção ao Garro, jogava bem. Ninguém. E o goleiro. Depois foi contratado, depois que virou o goleiro da equipe. E aí, quando você encaixa o estilo de jogo dele dentro de uma formatação de equipe É isso, que claro. favorece o jeito dele jogar, ele dá boa resposta. Sim. Ele não é aquele entender 9 que, fixo dentro da área, né? E por muitas vezes foi assim Não, que ele ficou, isolado. E para um determinado tipo de torcedor, o fato dele ter admitido que no momento de maior pressão ele recorreu a psicólogos, ele foi resolver isso, tentar resolver, ele foi discutir, foi tratar. O fato dele falar abertamente sobre isso aumenta a vontade de quem acha que esse tipo de coisa é a comprovação de que, então é fraco, mas e o salário? Mas... Então, Quem faz terapia é fraco? Ué. Se não fosse... Para os fracos de cabeça, sim. Se esse tema não só uma fosse, ignorância, entre exato. aspas, polêmico, entre muitas aspas, polêmico no ambiente do futebol, porque nas demais modalidades assim, não só é aceito, não só é importante, não só é uma coisa que faz parte da preparação, é indiscutível. Nós temos a maior atleta olímpica brasileira. Perfeito. No momento em que ela atinge o seu auge, na última edição dos Jogos Olímpicos, ela fala assim, tá ali a minha psicóloga, se não fosse ela, eu não teria conseguido E a nada disso. Simone Biles sucumbiu por causa disso, isso não pôde Também. Se não me engano, o Arias. até conseguir Né? voltar. Então, Libertadores, principal do alguém que, Lianco, recentemente. alguém que, de maneira importante, né, porque acaba sendo educativo, né, se abre desse jeito, vira alvo de mais ataques e de outro tipo de ataque, que é o ataque da imbecilidade orgulhosa que caracteriza essa era na caminhada da humanidade por pessoas que, evidentemente, são Mal incapazes informadas. de falar sobre esse e Acho que mal demais assuntos. informada, só pra gente fazer a lista, só pra pontuar, Bernardo, de passar, porque assim, recentemente, Arias, Lianco, Richarlison, agora a gente tá vendo também o Yuri, que recentemente falou sobre isso, são jogadores que estão abrindo portas para os demais, porque é uma profissão que existe uma pressão absurda, existe um holofote imenso, mexe com a paixão das pessoas e a tua irracionalidade que tá aí só querendo ver gol não pode ser maior do que a saúde mental de ninguém. Você imagina se algumas das pessoas ficam irritadas porque uma pessoa estranha foi lá e as ofendeu alguma vez ali em algum lugar? Você imagina o jogador que tem que lidar com isso o tempo inteiro? lógico. Ele ganha não sei quantos mil reais Interessa. ou 1 milhão por mês. Tenho relatos de profissionais do futebol de que um dos maiores problemas hoje é lidar com a saúde mental dos jogadores. Muitos são obrigados Isso a aí que é tomar uma- remédio tarja preta É para suportar a pressão. Isso é que é o mais curioso. Se o São Corinthians, porque o Corinthians, ele se voltar a jogar constantemente como fez hoje, dificilmente vai ser rebaixado. Eu acho que tem alguns dilemas nessa Acho que só que o tempo trajetória. tá ficando um pouco curto, Pois é. né? Eu tô achando isso já tem um A tempo. quantidade de pontos ela não é tão generosa. O Corinthians está jogando melhor, Não, mas deixou de ser um campeonato faltam só 9 dele. rodadas. Então, mas houve ele faz? um momento na temporada em que se o pior, Corinthians não se jogasse. jogava. Então, aí, se estivesse jogando futebol pré-janela de transferências, antes do Ramon começar a acertar a equipe, você olharia para o Corinthians hoje e você diria, não, esse time vai ser rebaixado porque não vai conseguir lidar com a pressão. Então, concordo contigo, Dani, o tempo vai se encurtando, mas eu acho que o tempo ainda
Os dois próximos jogos do Corinthians, Atlético Paranaense e Cuiabá, se não me engano, são jogos bem favoráveis, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Olhando aqui. Puxando de cabeça. Então, É tem uma tabela Atlético boa em até casa o e final. Cuiabá fora. então, O Fluminense também. Até o final. é uma chance boa de recuperação. É óbvio que esses jogos vão ganhando peso muito grande, porque você perde jogos, porque o torcedor, por mais que o empate de hoje seja doído, o torcedor olha para o empate contra o Inter, ele está incomodado porque sabia que podia ter vencido. Sim. Mas você não acha um resultado atípico, não é um tropeço na recuperação. Quando foi o último jogo que o Inter perdeu no Brasileiro? Acho que tem 9 rodadas. Faz tempo. Com essa, 9 rodadas. Perder ponto para o Atlético Paranaense hoje, em casa, é um tropeço. O Atlético está muito mal. Perder ponto para o Cuiabá fora É um tropeço. é um tropeço, porque o Corinthians não pode perder ponto para um time que está abaixo dele na tabela de classificação. E é concorrente direto. Então, vamos esperar lá na frente, quando o Corinthians estiver recuperado, eu acho que a tendência, certeza eu não tenho, porque também se chegarem ali faltando 5 rodadas, 4 rodadas, 3 rodadas com o time na zona do rebaixamento, aí o peso fica insuportável. A última rodada é contra o Grêmio e o torcedor do Corinthians está com isso muito vivo já. Quando isso por conta acontecer, do passado. eu vou olhar pro Yuri Alberto e vou falar, esse cara é um símbolo da recuperação da equipe na temporada. Só pegar o gancho. Sim. Porque você olha, você tem os ícones da recuperação, né? O treinador é um deles, a contratação de um goleiro depois da saída do Cássio, como o Cássio saiu e não era para ser desse jeito, passa por isso. O Romero entra nessa lista? Muito. O Romero é um jogador histórico. Um jogador histórico que na hora da pressão e do peso... Fez falta absorve. hoje. Nossa Fez falta Senhora. hoje. É o cara que acharia um gol hoje sem você lembrar que ele estava em campo, talvez sem tocar na bola. E provavelmente o ataque hoje com ele seria sem o Depay. Né? Talvez falar muito do Depay hoje seja um bom motivo, porque você tira um pouco a pressão dos outros jogadores. Porque é curioso, o Depay não parece nem um pouco preocupado com a pressão, porque o Depay ainda não entendeu, e vai entender uma hora, o que é o Corinthians, o que é jogar no futebol brasileiro, o que é pressão. Ele sabe, racionalmente, mas ele ainda não absorveu. Ele ainda não e é normal. experimentou também. É normal. Chegou agora sim. de uma cultura muito diferente, de outro tipo de competição, de outro tipo de reação com o futebol. É normal, seria impossível entender. Talvez seja melhor ter esse Memphis puro. O Romero entende isso Puro. e transforma isso em Reage força bem. em Combustível, campo. sim. Né? O Yuri Alberto está conseguindo fazer isso agora ao lado do Romero, teria muito mais facilidade. Então eu acho que o resultado, repito, deve ter incomodado muitos corintianos, mas eu vejo com bons olhos a atuação da equipe. Eu acho que o Carrilho é um cara que Mas está sabe pedindo qual- passagem, sabe o qual desenho ponto? da equipe é um desenho inteligente, pode ser usado mais vezes. Contra equipes mais fracas, o Corinthians fazendo um jogo de imposição. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não vejo tantas notícias ruins hoje no empate. Quando o Eugênio fala que o tempo está passando, a gente está falando isso. Há quanto tempo a gente está sentando aqui falando, olha, mas pelo menos o cenário é positivo, pelo menos a impressão hoje foi positiva. Já tem uns 3 ou 4 jogos. O Corinthians até o gol é muito pouco, né? O Corinthians, principalmente após o empate, quando ele liga a chave, para tomar um empate no primeiro tempo, vou voltar a jogar e cria. O segundo chega. tempo, fora o segundo gol do Inter, é um ótimo segundo tempo do Corinthians. Quando você olha isso, é interessante o que se faz. Principalmente depois do que você não viu no meio de semana e você questionou se era o mesmo treinador que vinha nas últimas semanas. Só que é aquilo, é o que o André fala dos títulos. De nada vai adiantar se não começar agora a somar ponto. O torcedor não quer mais saber se o time funcionou, sabe? Se o Carrijo foi bem, se o Garro estava em campo, se a pressão, se a circulação de bola para criar serviu ao Wilton. Infelizmente, você chega numa reta de campeonato, que é o terço final ali do campeonato, né? A última parte. Deixou passar muito. Foi muito tempo sem jogar para achar que só jogar agora resolve. E isso é uma aflição. Isso é uma aflição. O que vai pro travesseiro hoje é isso. E aí, às vezes vamos rebaixamento de tá 3 lá. em casa. Você agora vai ter uma data FIFA. Assim que voltar a data FIFA, o foco vai estar em precisamos reverter a derrota para o Flamengo. Será? Porque o óbvio que Ramon vai tem estar. dito recorrentemente óbvio. que não é esse o foco. Não é o por mais foco, que ele mas diga, você tem um jogo na Neoquímica Arena, a torcida vai querer que vire. Que você saiu do Maracanã dizendo estou vivo. Pelo menos saímos vivos. Saímos vivos. Aí ele na frente tem semifinal contra o Racing, adversário duríssimo. Nossa, chato. Vai falar assim, não, vou mandar um time dos garotos lá. Ano passado o Luxemburgo mandou. Sim, mandou mas time de era garoto. anterior ainda, né? Acho que era a última rodada de fase grupos. Não, mas ele foi Ele levando. inicia o mata-mata naquela. Vamos ver onde vai dar pra chegar. E na semifinal você tem um time um pouco mais encorpado. Que é contra o Fortaleza. Sim, mas ele vai levando. Sim. Ele vai levando. Aqui não, você troca 2, 3, aí volta um, alguém que tá suspenso joga,
o outro que não está inscrito joga. Eles estão administrando, mas gera desgaste físico e gera mudança de foco. Quando voltar da data FIFA, vai estar com foco no jogo de domingo. Mas antes tem um jogo, quinta-feira. É contra o Atlético Paranaense, que precisa ganhar. Não tem jeito. Mas eu não acho que o Corinthians tem esse dilema. Eu não acho que é dilema, eles estão levando tudo. Estão tentando fazer nas 3 competições. Hoje, quando for necessário, o Ramon vai colocar força máxima, preservando os jogadores, se necessário, para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que a torcida vai abraçar sem nenhum problema. Eu não acho que há esse dilema. O que pode acontecer do treinador... Agora ele não tem colocado a equipe 100% reserva em lugar nenhum. Mas eu também não vejo o Corinthians fisicamente caindo de rendimento durante os jogos. O time tem crescido no segundo tempo, foi assim hoje, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o São Paulo, até com um jogador a menos. Eu não vejo o Corinthians... Segundo tempo, ele tem 45, 50 minutos. Você não pode olhar para o segundo tempo e ver os 20 minutos iniciais do segundo tempo, porque tem que ver o que acontece a partir ali das substituições. E hoje o Corinthians não suportou. Sabe por que eu discordo de você, Eugênio? Eu posso estar errado, não estou falando que eu estou certo. Quando eu olho, por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras estivesse disputando uma Copa e quisesse usar um time alternativo, eu acho que a mentalidade competitiva está tão bem estabelecida. Eu peguei o Palmeiras porque ele, para mim, é o que melhor faz isso. Que o Palmeiras pode trocar de time e a construção está pronta. Acho que ela pode ser melhor, mas ela está pronta. Eu não sei se o Corinthians pode abrir mão de um jogo de Copa. De repente o resultado é ruim com um time totalmente alternativo. Chega no Brasileiro, acho que a pressão vai estar maior ainda. Vamos lá, o resultado foi péssimo, né? A gente sabe a altura que a gente está do campeonato, faltando 10 jogos e o Corinthians ainda não conseguiu sair do Z4. Pra mim, esse jogo contra o Internacional era 3 pontos. O Corinthians deveria ter ganhado esse jogo, porque foi uma rodada que foi ruim pro Corinthians. Apesar do empate, pelo menos a gente ter pontuado, mas a pontuação nossa deveria ter sido a vitória. O Vitória empatou, o Grêmio ganhou, o Criciúma ganhou. Então, assim, teve vários resultados que não favoreceram o Corinthians. Então, assim, a gente acaba ficando distante de sair do Z4 e quem tá acima, às vezes tem até jogos a menos do que a gente. Por exemplo, o Atlético Paranaense, que tá a 3 pontos, se eu não me engano, acima da gente, e o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Então, essas são situações assim, que estão complicando o Corinthians nessa jornada aí. O nosso próximo jogo é dia 17 de outubro contra o Atlético Paranaense aqui em São Paulo, que é um jogo que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem o que falar, a gente tem que ganhar essa partida. E depois a gente pega o Flamengo na Copa do Brasil e no meio da semana que vem, na quinta-feira da outra semana, a gente pega o Racing aqui na Neoquímica Arena. Então, assim, é um jogo difícil até pra gente comentar, porque a gente jogou bem, no segundo tempo a gente amassou o Internacional e eu acho que as alterações do Ramon Dias acabaram atraindo o Inter mais pra frente. O Corinthians foi ficando e o Corinthians não montou um contra-ataque, né? A ideia da gente estar ganhando e o Inter começar a querer empurrar o Corinthians para trás é ter um contra-ataque forte. E não foi o que aconteceu, né? A gente não teve os contra-ataques e a gente começou a sofrer muito lá até que tomou o gol. E depois de ter tomado o gol, a gente quase também tomou outro gol. Então, cara, situações difíceis, assim. A gente, dentro de casa, a gente tem que matar o jogo. Então, teve um gol do Yuri Alberto anulado, que eu volto a falar, isso não é impedimento nunca. Não é impedimento, isso aí tem que mudar. É igual o impedimento que aconteceu do Giovani. E pra ser sincero, é igual o impedimento que foi do Gabigol lá contra o Corinthians. É impedimentos que são pedaços do corpo que estão um pouquinho pra frente. Isso aí, cara, desculpa, mano. Isso aí não é impedimento, sabe? Isso aí tem que ser mudado, mas aí não é com a gente, né? Também não dá pra justificar. A gente perdeu os gols lá que a gente não deveria ter perdido. Infelizmente, empatamos a partida e ainda estamos no Z4. Se a gente tivesse ganho a partida do Inter, a gente já tava fora do Z4 e tava com uma pontuação boa. Por quê? Porque a gente tem confrontos diretos ainda contra Criciúma, contra o Grêmio, contra o Cuiabá, contra o Vitória. Então, assim, o problema desses jogos é o seguinte, que todo mundo quer sair do Z4. Todo mundo quer sair daquela parte de baixo. E eu cismo em falar que a gente tem que sair disso quanto mais rápido possível. Não pode esperar chegar na última rodada. Porque você acha que o Grêmio não vai querer matar o Corinthians igual foi em 2007? Mesma coisa. Então, cabeça no lugar, vamos pra cima. Próximo jogo, Corinthians Atlético Paranaense. E esse é mais um vídeo do Corinthians em Forma. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários aqui o que você achou do jogo de ontem, Corinthians e Internacional. Se você acha ainda que o Corinthians tem chance de sair desse Z4, parece que a gente está travado naquilo lá. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!
Brasil.